Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos ao podcast O Sucesso é Agora, toda semana trazendo convidados especiais para conversar aqui com vocês e com temas muito importantes também. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Instagram, Estúdio_Wallace, e também pelo YouTube Wallace Mendes Academy. Se você ainda não me segue, corre lá, já segue, compartilha esse vídeo para quem está precisando dessas informações, que eu tenho certeza que são informações poderosas que vão mudar aí o teu pensamento sobre o que nós vamos falar agora há pouquinho. Então, espera só aí que eu vou apresentar aqui a nossa convidada de hoje. Eu estou com ela, enfermeira Lili, uma amiga querida que eu convidei aqui. E como meus amigos, eles são assim, eles sabem que eu convido, eles vêm nem questionam. E essa convidada eu vou deixar que ela mesma se apresente. Lili, seja muito bem-vinda ao nosso podcast O Sucesso é Agora. E já aproveita aí e se apresente, né, para o nosso público. Obrigada pelo convite, Wallace. Você é referência para mim nessa linha empreendedora, né, de trazer voz a uma representatividade tão categórica que é a sua profissão. E assim como a gente também, da área da saúde, somos profissionais que lutamos muito para salvar vidas e cuidar das pessoas. E a gente vem nesse legado aí dia a dia para poder trazer mais qualidade de vida para as pessoas. E me diz uma coisa, quem é a enfermeira Lili, para que a galera que está assistindo já fique sabendo tudo a respeito do que a gente vai conversar aqui. Gente, fica comigo, já compartilha aqui, dá o like de vocês, porque o papo é incrível. A enfermeira Lili é da periferia. Ela é gente da gente. Ela é do Grande Bom Jardim, né? Aqui, quem mora em Fortaleza conhece esse bairro, que por vezes foi muito considerado por um bairro violento, mas lá tem muita gente boa, muita gente trabalhadora, pessoas que estudaram e cresceram na vida, assim como eu. Eu venho de uma família muito humilde, que, de fato, sempre eu me esforcei muito para estudar. E eu estudava na área do centro, mesmo estando lá, eu tinha que me deslocar para ter uma qualidade, né, de profissional melhor. E, graças a Deus, eu consegui terminar a faculdade de enfermagem, consegui terminar a faculdade de administração hospitalar, tenho um pós-graduação em urgência e emergência pré-hospitalar, porque, gente, eu sou enfermeira socorrista do SAMU Ceará, onde eu me orgulho muito em salvar vidas. E aí, nessa pegada que eu tenho de cuidar das pessoas e, sobretudo, cuidar de quem cuida, que são os profissionais da saúde, eu me formei em saúde do trabalhador, onde a gente pensa exatamente neles, né? Porque muita gente pergunta, será que esses profissionais da saúde também cuidam deles mesmo? Então, assim, verdade. Não é difícil, né? Quando você vai ao hospital, você vê sempre ali cuidando das pessoas, mas às vezes eles também precisam ser cuidados. Então, nessa prerrogativa, a gente também estuda saúde pública, vigilância em saúde, e tem um períodozinho grande aí de estudo, graças a Deus. Oh, coisa boa. Lili, me diz uma coisa, qual o propósito dessa luta que você já vem travando aí para os profissionais da área da saúde? Para que as pessoas entendam aos poucos aqui, para quem está chegando, como que funciona essa luta que você é tão engajada. Essa luta ela veio me instigar mais ainda durante a pandemia. Enquanto toda a população se recuava em casa com medo, né, que eu gosto de dizer que o Covid era o inimigo invisível. E enquanto as pessoas se recuavam, quem estava na linha de frente, quem tinha que ajudar, geralmente, e a maioria foi os profissionais da saúde. Então, Wallace, mesmo com medo, mesmo pensando na família que estava em casa, que eu tenho uma filha pequena, de 5 anos, agora minha mãe, na época, era muito mais novinha, meus avós, é tanto que eu perdi uma avó durante a pandemia, mesmo com medo, a gente ia trabalhar. Durante o período da pandemia, eu fui convidada, né, que hoje a gente até fala de uma forma mais leve de tudo que nós passamos, 4 vezes. A minha filha também, eu até falo que ela é uma pessoa assim, que não tem infecção mais que pegue nela. E não foi fácil, né? A gente realmente se doou muito, a gente levou muitas palminhas da sociedade e nós travamos árduas lutas, não só contra uma pandemia. Entretanto, a gente travou luta contra direitos trabalhistas. A gente
há mais de 30 anos, luta pelo piso salarial de uma categoria da enfermagem, do qual eu já estou nela há 23 anos. Eu sou auxiliar, sou técnica, sou enfermeira. Eu passei aí Todas as etapas. todas as etapas e senti a dor de cada momento, porque eu exerci exatamente cada ponto dessa categoria. E aí a gente, unidos, numa só voz, a categoria inteira lutou junto a Brasília, aqui a gente buscou apoio de deputados federais pelo piso salarial da enfermagem, que hoje é uma realidade, né, na nossa vida, entretanto, ainda está aí num momento de implementação, com algumas discussões que a gente precisa realinhar. Eu sigo, né, a Lili no Instagram, né, na internet, nas redes sociais dela, e vejo você sempre lá nessa luta. É muito necessário que profissionais eles estejam unidos nesse momento. Você falou de pandemia. Na pandemia foi realmente muito difícil. Receberam muitos aplausos, mas o pós-pandemia, a realidade de vocês da enfermagem, como que ficou? Então, o pós-pandemia parece que a gente não tem tanto significado assim, né? De fato, a gente vê que os nossos direitos estão sendo cerceados, principalmente por um governo onde era para garantir, né, os nossos direitos do trabalhador. E a gente vê hoje uma lei conturbada, onde um ministro de um Supremo Tribunal tomou conta de uma decisão de um Congresso Nacional, onde é regido as leis. Ou seja, a gente vê um direito totalmente desrespeitado, uma categoria ainda sendo desvalorizada, e uma parte boa de tudo isso, Wallace, foi que a população nos abraçou, sabe? Ela entendeu a nossa dor. É tanto que, às vezes, amigos meus falam assim, e aí, Lili, deu certo o piso salarial, porque vê exatamente essa movimentação que eu faço e tudo. Eu falo assim, gente, está quase lá. Está quase chegando no contra-cheque do trabalhador. Mas, assim, ainda é uma luta árdua, porque foi colocada uma quantidade de carga horária muito pesada para esse trabalhador, e a gente precisa combater essa injustiça por meio de processos e mais processos. Vai levar um tempo, mas desistir não faz parte da nossa enfermagem. Você fala sobre processos, né, Lili? A gente entende que o nosso país é um país lento, né? Eu falo e pontuo muito que os profissionais que deveriam ser mais valorizados, os professores, profissionais da saúde, que ali estão as bases, né, de uma sociedade bem mais firme. E, na verdade, a gente não vê isso como prioridade. A gente vê prioridades que, realmente, se a gente for falar aqui, é triste. Supérfluo. É supérfluo. Então, essa valorização é a luta que você trava, que você vem trazendo com seus colegas. Já vejo aí você nas manifestações. E a Lili, essa mulher, gente, ela é incrível. Eu vejo ela lá no meio e é gritando. Lili, dá medo estar nesse meio todo ou vai na força e na garra mesmo? A gente vai na fé, viu? É na fé, viu? É na Nem fé. na força e na garra, não. É na fé, porque dá medo, não vou mentir, né? A gente que é trabalhador, eu participei de um movimento em Brasília, onde estava lá a polícia e houve, assim, um momento de colisão da polícia com os manifestantes. Então, parecia que eu estava vivendo um filme ali, sabe, de terror, porque foi colocado aquele spray de pimenta, então os colegas se machucaram. Então, assim, são situações que a gente passa, que eu, como mãe, como mulher, como cidadão, a gente não pensa que um dia vai passar por isso. Mas eu acredito que Deus, ele me colocou esse propósito para dar voz a uma categoria, né? Nós somos pequenos ainda, mas devagarinho a gente vai crescendo e fortalecendo esses profissionais. O meu porquê da enfermagem, ela vem de uma pessoa muito especial, que é a minha tia Regina, que é uma auxiliar e técnica de enfermagem, uma lutadora, né, empreendedora também. Ela é uma lutadora pela categoria. Ela trabalhava em 4 empregos. Ela tinha um mercadinho dela e tinha mais 3 empregos dentro da saúde, exatamente para tentar ter um salário digno e poder ajudar a família, se estruturar. Então, o que é que acontece? Por isso que eu luto tanto de cuidar de quem cuida. Porque a minha tia, ela esqueceu de cuidar dela. Ela trabalhava, vivia para a gente, praticamente, mas esqueceu dela. E aí, numa situação muito delicada da nossa vida, a minha tia veio a ter um câncer muito difícil, onde abalou toda a nossa família, e em 10 meses esse câncer levou a minha tia Regina.
E isso me deu uma forte dor, porque ela era meu exemplo de mãe, de mulher, de trabalhadora, assim como minha grande mãe, mas ela, assim, como profissional da enfermagem, eu me espelhava totalmente nela. 13 anos de idade eu já sabia aferir pressão, fazer tudo, porque os livros eu comia dela totalmente. Com 15 anos eu já estava fazendo o curso da enfermagem, pago por ela, que ela me ajudou, para eu já entrar na profissão. Então, com esse cuidado que ela não tinha e ela veio a falecer, eu falei, poxa, eu preciso fazer algo por essas pessoas, por esses trabalhadores que eles têm que ter uma qualidade de vida. Porque trabalhar, lógico, todos nós fazemos, mas ele precisa ter um momento de lazer com suas famílias, do autocuidado pessoal, de fazer uma atividade física e por aí vai. Então, é isso que eu penso. A enfermagem, os profissionais da saúde, eles precisam ter esse olhar. E a gente percebe, Lili, por exemplo, que há um propósito por trás dessa luta. Não é lutar por lutar. Então, quando a gente conhece a sua história e conhece os seus propósitos, torna a coisa muito mais significativa. Há mais ou menos, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, a Lili, ela foi no meu estúdio, ela veio falar sobre essa ideia e eu fiquei extremamente encantado. Ela disse, vamos abraçar essa causa. E o negócio estava começando, estava pequenininho. Isso. Eu lembro da frase que ela sempre falava para gravar os vídeos, nem sei se ela ainda fala, ela dizia, alô enfermagem, Fala, né? enfermagem. Fala enfermagem, exatamente. Então, assim, nesses 10 minutos que nós tivemos ali de conversa, eu pude sentir realmente essa vibração positiva, esse propósito de vida. E é por isso que as coisas vêm funcionando e vêm acontecendo. E a Lili, ela vem estourando com essa voz dela pelo Brasil inteiro, gente. E você que ainda não segue, já vai lá seguir a Voz da Enfermagem, não é isso? É isso aí, Voz da Enfermagem. E esse Instagram, ele foi criado exatamente para isso, para trazer voz a esses profissionais. Exatamente. Quando eu pensei em fazer o Voz da Enfermagem, na verdade, eu exatamente pensei, eu falo enfermagem, que eu sempre chamava a categoria para poder, né, falar algo assim e soltar a voz e reclamar. E eu falei assim, poxa, fala, mas assim, a voz ela soa melhor, né? Ela é mais atraente. E aí eu falei, não, eu vou olhar aqui se o arroba vai sair ou não, se esse arroba vai passar, né? Porque a gente tinha isso. E aí eu coloquei Voz da Enfermagem, passou o arroba, rapaz, vai ser esse mesmo. Acho que é por aqui o caminho que eu tenho que seguir. E aí, a partir dessa militância, a gente se agregou a vários colegas pelo Brasil inteiro. A gente tem muita parceria, assim, graças a Deus, uns ajudando aos outros. E aí ficou a Voz da Enfermagem, a enfermeira Lili, a Voz da Enfermagem, e a gente leva esse legado aí, se Deus quiser, para o resto da vida. E só vem crescendo, né? Isso. Que bacana. Me diz aqui uma coisa, os profissionais da área da beleza, da área da saúde, beleza é a minha área, né? E aí os profissionais da área da saúde, há também, como em qualquer outra área, essa falta de união por um propósito maior ou não? Acontece, né? Acontece. Isso eu acredito que a maioria das categorias existe ainda essa falta de espaço ou querer ocupar o espaço do outro. Eu costumo muito dizer que, às vezes, você quer estar no lugar da pessoa, mas não quer percorrer o caminho que ela fez. Né? Então, eu levo muito a questão da sororidade, né? De você ter essa empatia pelo outro, de poder se ajudar. Tá? Quando eu era acadêmica de enfermagem, eu sofri muito com isso, né? Das pessoas, alguns não me repassaram conhecimento, e eu, humildemente, conversava, e naquele diálogo, e acabava conquistando, e a proximidade, a coisa acontecendo. A desunião, ela pode acontecer, sim, mas é como eu falo, a gente tenta sempre no diálogo, tentar essa aproximação e fazer a coisa acontecer. Fazer a coisa acontecer. Você tocou num assunto que é bastante delicado, que é em relação a ser mulher. Você, estando à frente de uma luta tão importante na categoria da enfermagem, né, da área da saúde, e você sendo mulher, se posicionando, inclusive politicamente, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, é mais difícil? Quiseram passar por cima de você mesmo com o trator por conta disso ou não? Sim, por vezes. Porque, primeiro, dentro da enfermagem, a nossa categoria ela é 85% feminina. Sim. Então, esse montante já assusta, já coloca essa mulher como ser
como isso existe há anos, né, nesses diálogos eleitorais, a mulher só teve direito ao voto faz 90 anos apenas, exatamente por achar que a mulher deve ser uma dona de casa, deve estar superserviente, e viver aquela rotina, não ter sua profissão, enfim, tem vários viés para aí. Só que aí a nossa categoria, a enfermagem, os profissionais da saúde, teve essa oportunidade do cuidado. E aí, por vezes, também a questão da valorização vem por achar que não é mulher, que a mulher não poderia ganhar o mesmo salário que o homem. Né? E tem profissionais da enfermagem, inclusive os empreendedores, do qual eu sou muito fã, tenho muitos colegas, eu também estou me engajando nessa área. Olha, coisa boa. E que podemos, sim, ser mulher, podemos, sim, ter um emprego dentro do ambiente hospitalar, ou no SAMU, ou em qualquer área, como também empreender. E a gente ter essa voz e levar a voz dessa trabalhadora por todos os espaços e por todas as lacunas que houver, a gente está entrando para poder ocupar o espaço. Tá chegando. E, gente, ela falou aqui sobre o SAMU, onde ela trabalha. Eu não imagino essa mulher trabalhando no SAMU. E ela pega, assim, o final de semana, né, Lili? Isso. Que são os seus dias de trabalho, Isso, né? Também. E como que é? É difícil? Tem dias que você pensa em desistir, por exemplo? Trabalhar no SAMU, para mim, assim, é uma satisfação muito grande, um desafio muito grande, porque a gente não sabe o que nos espera. A gente está, que a gente fala que é AP, quando a gente está aguardando ali dentro do apoio, chegar à ocorrência. O que vem? É um infarto, é um AVC, é um acidente, é algo com as crianças, porque quando eu mexo com a criança, aí meu coração, eu vou chorando do início ao fim. Isso aí eu não consigo controlar por causa da minha pequena. Mas, assim, é um incógnito que a gente vai ter de ocorrência. Mas, assim, é o que eu mais me satisfaço enquanto profissão. Eu sou muito feliz em salvar vidas, né, em poder ajudar as pessoas. Aquela gratidão que a gente recebe no final da ocorrência, quando a gente chega com sucesso, né, com aquele paciente vivo, que ele chega estável, ali é uma satisfação muito grande. A equipe, a minha ambulância, ela é uma equipe de suporte avançado, que é eu, o médico e o condutor socorrista. Quando a gente pega uma transferência assim, bem arretada, difícil, e quando a gente consegue chegar com o paciente bem estável, assim, a gente sai vibrando, feliz. E toca para outra ocorrência. E por aí vai, viu, gente? Não para, não. E isso é à noite? O teu plantão é noturno? 24 horas. Meu Deus, gente, olha só. É. E olha que essa mulher é mãe. Ela está engajada com essa luta incrível e uma luta muito bonita. E ainda por cima, atende aí, ó, no SAMU. E me diz uma coisa, Lili. Outra coisa que eu quero que a galera entenda aqui. Para quem está chegando agora, eu estou aqui com a enfermeira Lili. Ela é dona do Instagram, A Voz da Enfermagem, que vem aí nessa luta incrível para profissionais da área da saúde. E onde foi que nasceu a questão política na tua vida, a necessidade política? A Lili, ela se candidatou, não foi isso, Lili? Fala um pouquinho aí pra gente. Então, esse desafio que eu me propus foi juntamente com um conjunto de colegas. A gente... com o projeto do Voz da Enfermagem, da gente exatamente questionar as nossas lutas trabalhistas, a gente percebeu que os espaços políticos eles não davam tanta credibilidade ao que a gente pedia. Então, o que a gente pensa? Se nós temos uma categoria que aqui no Brasil nós somos quase mais de 2.300.000 profissionais, por que não podemos nos eleger e dar voz exatamente às nossas causas? Assim como, consequentemente, dar um olhar maior à saúde e ajudar essa população. Porque nós que estamos na ponta, aquela enfermeira que trabalha lá naquele posto de saúde, dentro daquele ambiente hospitalar, pode ter certeza que ela sabe muito mais do que o prefeito, o vereador, o gestor, o que a gente precisa, o que a população vai precisar, né? E aí foi dessa forma que a gente se propôs aí para uma candidatura a deputado estadual, que, graças a Deus, foram mais de 5.000 vidas. Eu não gosto de falar a palavra voto, viu, gente? Foram mais de quase 6.000 vidas que votaram na gente. E, com muita felicidade, assim, eu fiquei muito mesmo assim, feliz por ver as pessoas reconhecer o nosso trabalho. E a gente ainda dá continuidade aí nesse processo, se Deus quiser. E olha aí que bacana, viu, gente? E engraçado que uma pessoa, bem na época da política, veio falar aqui comigo sobre
uma candidata e tudo mais, e eu fiquei bem quietinho lá só ouvindo. Ela é enfermeira, o trabalho é incrível, não sei o quê. Quando ela terminou de falar, eu disse, eu sei quem é, e apoio demais esse processo que ela vai passar, está passando. Então, a gente até conversou há alguns anos atrás exatamente sobre isso, sobre como que você via necessidade de entrar politicamente também nessa área para ganhar mais força, como você falou também. Isso. E dentro desse processo, há muitas perseguições políticas, por exemplo? A política hoje, eu não gosto de dizer que ela tem dois lados. Eu prefiro ir sempre no lado da razão do cidadão. Porque eu não sou partido nem A nem partido B, eu sou o partido da cidadão, sou bandeira branca. Então, as perseguições, infelizmente, ocorrem, né, quando você levanta um questionamento, quando você incomoda. Quando você se posiciona, né? Exatamente. É incrível como alguém diz assim, ela está falando besteira, ou faz sentido o que ela fala, né? Sempre existe aquela pessoa ou aquele outro político que está no mesma pegada que você. E o pior, colega, que às vezes a reclamação não vem de outras situações da categoria, vem do próprio colega, né? Por isso que aí você falou a questão da desunião, né? Que aí ocorre, porque ocupando os mesmos espaços. Mas nós vivemos num país democrático, onde o voto ele é livre, então você tem a governabilidade de escolher quem você quer que represente. Pode ser uma voz A, uma voz B, uma voz C. Eu acredito que se você se identificar com aquela pessoa, com o propósito de vida que ela tem para poder lhe oferecer, assim como as propostas que ela tem para ajudar a sociedade no contexto geral, eu acho que vale a pena sim investir e dar voz a essa pessoa que está lhe pedindo. Não é verdade. Lili, e outra coisa, por exemplo, aqui em Fortaleza, a nossa Câmara, ela tem essa voz lá dentro? Como que funciona? Ou não tem? Ou se tem também é um pouco abafada? Como que funciona aqui para a gente entender em Fortaleza? Eu vou falar um pouco da questão da representatividade política feminina, né? Assim como também em outras áreas, LGBTQIA+, os negros, enfim. É um espaço que precisa ser cada vez mais ocupado. E eu acredito que os cenários que virão em 2024, que terão eleição, vai ser uns percursos que vários vão percorrer para poder ocupar esse local. E eu acho super válido. Por quê? Hoje, a representatividade, de acordo com a Constituição, nós temos direito a 30% ocupar esses espaços. Esse ano, agora, 2022, chegamos a 17%. Olha só, na Constituição te dá 30% ainda. Olha o quanto ainda as pessoas não acreditam nas mulheres em todas essa linha. Né? Então, é muito importante, porque, como eu falo, quando a gente fala de pobreza menstrual, quando a gente fala da violência doméstica, né, que é sofrido por muitas mulheres, quando a gente pensa nos órfãos, essas mulheres que estão sendo vítimas de feminicídio, aquela criança órfã, quem é que olha para ela? Como é que ela está hoje? Então, assim, esse olhar, essa sensibilidade está faltando nos espaços de poder. Por isso que a gente quer, sim, ocupar e estar lá e dizer, calma, que a gente vai acolher aqui e vai dar o melhor. Precisa bem mais ainda. Sim, concordo, plenamente. Olha só, gente, vamos aproveitar aqui, ó, e já começar a se engajar também, né, Lili? Porque a gente planeja algo agora, né, para no futuro ter realmente essa conquista nas mãos. E para futuro, quais são os projetos políticos da enfermeira Lili? O meu projeto é aprender, é buscar entender mais, é poder estar perto de pessoas de sucesso, assim como você, Coisa boa. Que, na minha opinião, assim, é uma pessoa que cada vez mais cresceu e a gente poder levar para a sociedade pessoas reais, pessoas verdadeiras, que saiu de uma comunidade onde sabe o que precisa e a gente levar essa voz por toda a cidade e dizer que sim, pode contar comigo. Acho que esse é o propósito maior. E hoje, o profissional que te procura, que busca por ajuda, qual a maior dor dele? Qual a maior luta, na verdade? Hoje a gente vive uma dificuldade muito grande na questão ainda da empregabilidade, né? É uma dificuldade
que, assim, principalmente agora nesse momento da implementação do piso salarial, no início houve uma coisa muito abafada, muitos colegas ficaram com medo de perder os seus vínculos de trabalho. Eu acredito que o mercado de trabalho ele tem que cada vez mais se aprimorar e a gente tem inserção dos profissionais da saúde, sobretudo da enfermagem. Que bacana. Olha só, quem está chegando agora, eu estou aqui com a enfermeira Lili falando sobre essa luta incrível. Você que ainda não segue, vai lá no Instagram, o @Voz da Enfermagem. Você que é enfermeiro, profissional da saúde, e você também que está se identificando com esse papo que é para todo mundo essa luta. Na verdade, nós, como pessoas que usamos esse serviço, nós também deveríamos estar engajados nessa luta, não é? Com certeza. É muito importante que vocês venham a abraçar a enfermagem. Porque quem é que cuida de vocês 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano? É a enfermagem. Quem está ali na beira do leito somos nós, profissionais da enfermagem. Aqui eu não estou desmerecendo outra categoria, pelo contrário, cada um tem o seu papel super importante. Mas quem está ali do teu lado, que vai te escutar, é a enfermagem, que vai levar a tua dor. Doutor, olha ali, fulano está com dor. Aí ele vai lá para escrever a medicação. Quem executa o procedimento da medicação é o enfermeiro. E é verdade, porque assim, há poucos dias, né, poucas semanas, minha mãe esteve hospitalizada e eu vi o quanto que, por exemplo, essa linguagem na enfermagem ela mudou. Eu vejo muito mais humanizado, o atendimento muito mais carinhoso ali com as pessoas. E ainda assim vejo por um outro lado. Poxa, poderia ser mais valorizado, mas mesmo assim ela está dando o melhor dela aqui. Imagine que essa profissional deve estar a não sei quantas horas de plantão. Porque hoje você não vai pegar um plantãozinho de 8 horas como um trabalhador normal, não é verdade? Não é, e nem paga nossas contas, né? A enfermagem ela trabalha 12 horas, aí sai, vai desesperado para outro local também. E assim, a gente vive de plantões, né? Eu tenho a sorte de, além de dar plantão, a gente poder contribuir em outros segmentos também, porque aquela coisa, para eu ter voz, para eu poder fazer um trabalho para que ajude a nossa classe, a gente se envolve com o sindicato, a gente se envolve nos conselhos, a gente se envolve no que for preciso para poder ajudar a nossa categoria. Que bacana. E outra coisa, você como mulher, como mãe, como trabalhadora da área da saúde, esse propósito, ele vem crescendo cada vez mais na tua vida. Como que você vê o crescimento dessa ideologia, por exemplo? Essa ideologia vem a partir do momento que a minha filha fala que quer ser enfermeira como eu. Aí já pega o gancho do lado da sua tia, né? Exatamente. Que quando ela fala, mamãe, eu quero ser enfermeira e empresária, igual o pai dela. Então, isso, gente, me dá um dever maior e uma responsabilidade dobrada de poder mostrar para a categoria o quanto ela é importante, o quanto ela é essencial, o quanto ela deve ser respeitada e valorizada. Então, esse é o principal motivo pelo qual eu milito pela categoria da enfermagem e vou fazer isso, se Deus quiser, por longos dias. Por longos tempos, né? Se Deus quiser. É isso aí. Lili, e uma dor pessoal sua nesse processo? Qual é essa dor que você realmente ainda compartilha com a categoria? Bom, durante a própria pandemia, reforçando aqui um pouco, nós fomos a categoria que mais teve óbitos de profissionais da saúde, foram os enfermeiros. Mais de 800 aqui no Brasil morreram durante a pandemia, né? Fora hoje, quando eu falo da questão da violência doméstica e tantas outras situações, e também de causas externas, que são acidentes e tudo, quando a gente perde um colega, a gente fica muito sensível, né? Inclusive, hoje mesmo, a gente perdeu uma colega por atropelamento, deixar aqui minha solidariedade a toda a família, os amigos, viu? Meu coração pela Adriele Lopes, ela infelizmente num atropelamento veio a falecer. E assim, nosso coração fica pequeno, porque pode ter certeza que um anjo ali foi para perto do Senhor, porque aquela pessoa com certeza ajudou muita gente. E a gente, como falou de pandemia, né? Inclusive eu tive uma entrevistada esses dias também aqui, que ela falou sobre a pandemia. Era um momento que a gente não sabia se voltava para casa. Era um momento que eu não sabia se eu ia ver meus pais ou meus filhos de novo. E perderam muitos colegas. Ela falou que perdeu muitos colegas e isso doeu muito. E você
particularmente, perdeu pessoas próximas durante a pandemia? Como que você cuidou isso no pós-pandemia? Porque a gente sabe que a cabeça da gente ficou bem destruída de certa forma. Verdade. Eu, particularmente, eu passava o dia inteiro fazendo, criando material, e à noite eu fazia minhas aulas, minhas lives, e chegou no momento que eu preciso me desintoxicar também disso aqui, porque eu estava intoxicado de internet, de redes sociais, e não tinha o que fazer. E, de certa forma, o profissional da saúde, quem trata ele? Quem cuida dele? Exatamente. Né? Então, você pontuou isso e é algo muito forte. Gente, quem está cuidando de quem cuida de você? Isso. Né? Como ficou essa cabeça? Como ficou esse cuidado? Como que funcionou durante esse processo? Durante a pandemia, como eu falei, eu perdi a minha avó. E eu perdi minha avó, eu recebi uma ligação, eu estava indo fazendo uma transferência e buscar outro paciente com Covid. Então, eu estava indo buscar esse paciente para transferir aqui para um hospital de Fortaleza, e eu recebi a ligação, né, do meu pai, assim, estava desesperado, informando que a mãezinha dele tinha falecido, aquela coisa, e foi muito doloroso ali para mim. A minha equipe e a central do SAMU, que é onde eu trabalho, foram pessoas assim sensacionais, sensíveis. No mesmo momento, eu retornei à minha base operacional, trocou a enfermeira, a gente pediu um apoio de outra enfermeira para poder dar continuidade à transferência que tinha que ser, porque SAMU não para, a enfermagem não para, aquele paciente estava esperando para que salvasse a vida dele também. Mas aquele processo foi muito doloroso, porque a gente não pensa que isso vai acontecer com a gente, né? A gente sempre pensa no outro, mas assim, poxa, mas morreu uma minha avó, aquela pessoa que era diabética, ela tinha as comorbidades, e aí o Covid veio e levou ela. E assim, foi muito doloroso da gente não poder, né? Na época, a gente estava naquela situação do caixão que não poderia ser aberto. Então, foi muito difícil passar pelaquela situação. E aí vem um psicológico da gente, porque além da gente sofrer toda a situação de ver pessoas em situações muito difíceis na nossa frente, com aquela dificuldade respiratória, é muito tenso aquilo. O oxigênio, a gente ficava olhando assim para o oxigênio da ambulância, se em algum momento ia acabar, porque teve situações que a gente, não que faltasse, mas durante uma transferência, aquele paciente poderia demandar de mais oxigênio ou menos. Então, a gente ficava assim, meio tenso, em plena estrada, nesse interior do Ceará adentro, se ia dar tempo a gente chegar na unidade hospitalar com o paciente vivo por causa do oxigênio, se ia acabar ou não. Então, foi momentos bem difíceis. A gente teve acompanhamento psicológico, mas chegou um momento que era tanta ocorrência que a gente também não conseguiria parar para poder ter o acompanhamento psicológico. Mas ficou, sim, eu acredito que não só na minha cabeça, mas de muitos cidadãos, né, do mundo inteiro, essa consequência do Covid, de déficit de atenção, de você realmente assim lembrar daquele contexto todo e ter esse sofrimento. Por isso que hoje o próprio sistema do SAMU Ceará ele reintegrou a questão da psicologia, do cuidado com a gente, porque eu conversei e eu acredito que o objetivo é assim, porque se eu cuido daquele trabalhador, ele vai atender aquela população com mais humanização, com mais cuidado, né, e ter aquela resiliência daquela dor naquele momento. E passar por esse processo que nós passamos tornou a categoria mais sensível, mais carinhosa, mais cuidadosa em relação ao outro? A gente nasceu da guerra. A enfermagem, ela nasceu de uma senhora chamada Florence Nightingale, onde ela participou da Guerra da Crimeia, onde, a partir dali, ela teve vários indícios de cuidado. Então, assim, essa sensibilização e o cuidado dos profissionais da enfermagem já vem de berço, né, quando eu falo, já vem de outrora. E, lógico, que com a pandemia a gente teve mais um olhar, porque, incrivelmente, mas hoje, quando eu ando no ambiente hospitalar e eu vejo pessoas sem máscara, porque tudo bem, o protocolo, né, acabou e tudo, não precisa mais usar. Para mim é estranho você estar num ambiente onde existe um complexo de contaminação e as pessoas, né, ainda andam livremente. Nós, profissionais da enfermagem, a gente tem esse cuidado de estar usando e poder tanto se cuidar como cuidar do outro. Então, eu acredito nesse contexto, o cuidado ele permaneceu. É engraçado, você falou agora sobre o uso da máscara, e eu já trabalho, né, o dia inteiro atendendo, e eu atendo de máscara, e para eu passar isso para o meu dia a dia foi mais tranquilo.
E quando eu vou para um hospital, geralmente eu também uso máscara lá. Tá certo. Né? Então eu tenho esse cuidado, até porque eu não sei, de repente eu posso estar levando algo para quem está mais fragilizado do que eu. É um pensamento meu lá. Mas eu acredito que a gente cuida das pessoas e isso essa é uma profissão muito bonita. A profissão que você escolheu para você, na verdade, ela que te escolheu, né? Eu acredito que a enfermagem escolheu você. Obrigada. E te tornou essa profissional incrível que você é. E qual o conselho que você daria para essa classe aí, para quem realmente passa pelo dia a dia, pela dificuldade, pelo sofrimento? O conselho que você daria a essa enfermeira, esse enfermeiro? Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista de poder lutar pelo seu melhor. Estude, se fortaleça. Tenha criatividade. Aí ele consegue, sim, se sobressair, sair fora da caixa e ter um trabalho de sucesso. Seja dentro do ambiente hospitalar, fora, ou qualquer lugar que ela esteja. A enfermagem é muito linda, né? Eu sempre digo sempre, quando tem alguém dentro de um ambiente hospitalar, eu digo, olha, quem está cuidando de você aqui é a enfermeira. O médico, ele vem uma vez no dia e olhe lá. É verdade. Mas ela está ali toda hora com você e tá... Então, assim, você tem que realmente valorizar essa área. Eu espero que a gente possa levar, através do nosso podcast, essa conscientização para a pessoa. Não só você, profissional da área da beleza, para se juntar, né? Sim. E falta muito profissional também acordar e entender que ele não é só um funcionário, uma marionete ali para estar executando o serviço. Ele também tem um papel social dele. Certeza. Tem um papel social de participar, de querer o melhor. E você também que não é da área da saúde, você entender que você precisa abraçar essa área. Você precisa entender que depende muito mais de nós do que do outro. A gente quer cobrar uma saúde incrível, a gente quer cobrar isso e aquilo, mas o que a gente está fazendo em relação a isso? Algo simples que eu poderia estar fazendo, por exemplo, era apoiar essa causa, apoiar o crescimento desse projeto que nasceu lá atrás, pequenininho. Está com mais ou menos quantos anos, Lili, para a gente ter uma ideia? O Voz da Enfermagem está com 4 anos. Mas as minhas lutas... Eu conheci bem do comecinho mesmo, viu? Isso. Eu falei 3 anos. E todo o nosso árduo luta aí pela categoria já vai 10 anos ao todo. Entendeu? E a coletividade. Eu acredito no que você se posicionou aí, faz sentido. A coletividade, essa força de trabalho que tanto os profissionais da enfermagem como os profissionais da beleza têm, ela tem que estar unido, porque se não tiver, a gente não chega a lugar nenhum. Não existe como a gente percorrer sozinho. A gente tem que ir em enxame, em manada, mesmo em grupo, para poder ter o resultado positivo. E ganhar mais força, né? Sem dúvida. É isso aí. Então, meus amores, esse foi o podcast O Sucesso é Agora. Eu vou deixar disponível no YouTube, no Alas Mendes Academy, o nosso canal. Lili, eu quero lhe agradecer por abrir o espaço na sua agenda e ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente, esclarecer, venha mais vezes, tá? Teve uma briga aí grande no meio, traz pra cá que a gente leva e faz toda a fumaça virar fogo, né? Então, se você quiser já mandar um recado aí para os nossos telespectadores, já aproveite que a gente está finalizando. Eu quero mandar um grande abraço para todos os profissionais da saúde, sobretudo da enfermagem, porque só nós sabemos os desafios que a gente está lutando nesses últimos 3 anos. E dizer que a implementação agora do piso salarial, que é esse desafio que a gente está passando, pode ter certeza que terá sucesso no final. Que a gente tem pessoas fortalecidas, unidas, e que esse propósito, se Deus quiser, vai estar no contra-cheque de todos vocês. E a enfermeira Lili, a mãe, a mulher, a trabalhadora, sempre vai estar por perto para poder ajudar e salvar vidas. Olha que coisa boa. Então, gente, um grande abraço e não esqueçam de compartilhar também esse vídeo. E fica aqui o meu abraço para a enfermagem. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Obrigada. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.